Vai saber, né, Andréia? Pode ser mesmo. Vamos lá, começando aqui, pessoal. Bom, nós estamos na Revista Espírita, dezembro de 1859, já aqui na reta final desse ano de 1859, e nós estamos estudando comunicações espontâneas obtidas em sessões da sociedade. Nós vamos hoje estudar comunicações estrangeiras lidas na sociedade e também um antigo carreteiro. São os dois temas que nós vamos abordar hoje, né? Sonja, bom dia. E aí então nós lembramos, né, que Kardec lançou a Revista Espírita em 1858. Em 1859 ele estava concluindo esse segundo ano, e dá para a gente imaginar, né, a intensidade do trabalho que ele desenvolvia naquele período, né? Então eram os livros que estavam sendo preparados, outros que foram publicados, né? Uma grande movimentação na sociedade francesa, assim como também na própria sociedade europeia, em torno, né, dessas, podemos dizer, revelações sobre a vida no mundo espiritual, dessa forma como Kardec apresentou, né? Isso porque quando se fala sobre o mundo espiritual havia sim uma conotação muito religiosa, né? Uma conotação muito profética, diferentemente do que aconteceu quando então Kardec começou a publicar os livros mostrando uma realidade muito parecida com aquela que existe aqui no mundo material, em que os espíritos poderiam simplesmente trazer os seus relatos, falar das suas experiências. Então era sem dúvida nenhuma uma grande novidade naquele período, né? Então, segundo ano de trabalho de Kardec, ainda havia ali mais outros tantos pela frente, né? Havia mais 10 anos de trabalho ainda que Kardec desenvolveria. E aí então, trazendo para nós essas bases, né? A base daquilo que nós temos hoje da nossa doutrina. Bom dia, Osmar. Então vamos lá, pessoal. Nós paramos aqui no nosso último encontro. Primeiro nós estudamos, né? Vimos um pouco de... Só um instantinho. Nós tínhamos visto Vicente de Paulo, depois vimos Júlio César, né? Na verdade, Luís IX, que nada mais é do que São Luís, trazendo para nós um pouquinho, né, da sua história, uma história difícil de reerguimento, de crescimento, para chegar depois, né, nessa condição de um monarca, não apenas um monarca, né, mas o rei santo, e depois chegando como grande mentor, né, o grande orientador da sociedade parisiense, conforme ele se identificou, num dos boletins que nós estudamos da sociedade. Bom dia, Marion, bom dia, Imaginário. Depois nós vimos aqui duas parábolas, né, o menino e o riacho, falando aqui sobre, deixa eu ver aqui, sobre a questão das pedras, né, o espírito Basílio falava da força da água e as pequenas pedras, né, que nós colocamos no caminho para tentar segurar essa água, mas a natureza acaba sendo mais forte, fazendo aqui um paralelo com o próprio ensinamento que a doutrina espírita traria, que apesar dos homens, né, e contra a vontade dos homens, estava aqui então se fazendo presente no nosso mundo. 3 cegos, era a parábola também, uma outra parábola importante, que trazia para nós aquela visão de 3 cegos, né? Aquele que não acreditava, aquele que duvidava e aquele que era convicto sobre algo que ele não podia compreender, né? Então a lição vinha exatamente também em torno da doutrina, falando para nós sobre aqueles, né, que acreditam pela fé, né? Embora raciocinada, mas pela fé, que tem muitos outros, né, que raciocinam e acabam negando, exatamente por terem um raciocínio ainda limitado. Vimos aqui depois no final, deixa eu ver aqui o próximo, Carlos IX, né, uma história muito interessante que nós lemos aqui, fazendo uma relação com a noite de São Bartolomeu, né, aquela perseguição, aquela carnificina toda que aconteceu na França naquele período, né, entre católicos e protestantes, né, que eram pejorativamente chamados de huguenotes. Então Carlos IX, que era um jovem monarca, sendo conduzido por sua mãe, acabou então permitindo que acontecesse toda aquela tragédia, né? A mãe dele, que era Catarina de Médicis.
Então nós lemos um pouquinho dessa história, né? Trouxe para vocês um pouco da biografia, para conhecer um pouquinho, biografia não, né? Da história mesmo, do registro histórico daquele período. E tivemos aqui depois o depoimento dele, né? Mostrando que era um espírito que conseguiu se elevar, conseguiu se transformar, que ele depois reencarnou, e essa foi uma parte interessante que nós vimos aqui. Ele reencarnou, deixa eu pegar aqui para vocês o trechinho, como um escravo, né, para poder trabalhar ali o seu processo de reabilitação. Aqui então Kardec perguntou, né, tivestes outras existências corpóreas depois daquela que conhecemos? Tive uma. Reencarnei-me como um escravo das duas Américas. Sofri bastante e isso apressou a minha purificação. Né? Então, esse é um dos processos que nós vemos, né, de reabilitação dos espíritos. Bom dia, Ajuda. Nós vamos então aqui, né, comunicações estrangeiras lidas nas sociedades. Comunicação obtida pela senhorita de P. Então, lembrando que essas comunicações eram comunicações espontâneas, né? A bondade do Senhor é eterna. Ele não quer a morte dos seus filhos queridos, mas, ó homens, refleti que depende de vós apressar o reino de Deus na terra ou de retardar o seu advento, que sois responsáveis uns pelos outros, que melhorando-vos, trabalhais pela regeneração da humanidade. A tarefa é grande, a responsabilidade pesa sobre cada um e ninguém pode eximir-se. Abraçai com fervor a gloriosa tarefa que o Senhor vos impõe, mas pedi-lhe que envie trabalhadores para os seus campos, porque, como vos disse o Cristo, a seara é grande, mas os trabalhadores são escassos. Mas eis que somos enviados como trabalhadores dos vossos corações. Neles semeamos o bom grão. Tende cuidado de não o abafar. Regai-o com as lágrimas do arrependimento e da alegria. Do arrependimento por terdes vivido tanto tempo sobre uma terra maldita pelos pecados do gênero humano, afastados do único Deus verdadeiro, adorando os falsos prazeres do mundo que não deixaram, no fundo, da taça senão desgostos e tristezas. Chorai de alegria, porque o Senhor vos concedeu a graça, porque quer apressar a chegada dos filhos bem-amados ao seio paternal, porque deseja que todos vós revestis da inocência dos anjos, como se jamais vos tivesseis afastado dele. O único que vos mostrou o caminho pelo qual remontareis a esta glória primitiva, o único ao qual não podeis censurar, por não ter jamais se enganado em seus ensinamentos, o único justo perante Deus, o único, finalmente, que devereis seguir para ser desagradáveis a Deus, é o Cristo. Sim, o Cristo, vosso divino Mestre, que durante séculos esquecestes e desconhecestes. Amai-o, porque ele pede incessantemente por vós. Quer vir em vosso socorro. Como? A incredulidade ainda resiste. As maravilhas do Cristo não podem abatê-la. As maravilhas de toda a criação ficam impotentes diante desses espíritos zombadores. Sobre esta poeira que não pode prolongar de um só minuto a sua miserável existência. Esses sábios que imaginam ser os únicos a possuir todos os segredos da criação, não sabem de onde vêm, nem para onde vão, e, no entanto, tudo negam, tudo desafiam. Porque conhecem algumas das leis mais vulgares do mundo material, pensam poder julgar o mundo imaterial, ou melhor, dizem que nada existe de imaterial, que tudo deve obedecer a essas mesmas leis materiais que chegam a descobrir. Mas vós, cristãos, sabeis que não podeis negar a nossa intervenção sem que ao mesmo tempo negueis o Cristo e negueis toda a Bíblia, porquanto não há uma única página onde não possais encontrar vestígios do mundo visível em relação com o mundo invisível. Dizei então, sois ou não sois cristãos? Essa mensagem veio de Rembrandt,
né? E aqui um pouco da biografia. Rembrandt Harmens van Rijn, ou Rins, pintor holandês nascido em Leiden em 1606 e morto em Amsterdã em 1669. Estudou pintura com Jacob van Swedenburg e Peter Lastman. Deixou muitas telas notáveis: O Trocador de Moeda, A Negação de São Pedro, muitas paisagens e belos retratos, entre os quais o de sua esposa. Foi um dos grandes mestres da pintura. Então, Rembrandt trazendo aqui essa colaboração para instrução de nós aqui encarnados, né? E a gente vê nessas orientações, ele fala bastante sobre a questão, né, do materialismo, de um período de muito racionalismo, se nós podemos dizer assim, em que os homens negavam tudo aquilo que partia da fé e não era capaz de ser sustentado pela razão. Nós não vivemos uma época assim, né? No nosso período nós temos uma separação bem distinta entre aquilo que é religião e aquilo que é a ideia da ciência, né? Naquele período nós tínhamos ali um enfrentando o outro. Isso porque nós estávamos ali saindo daquele período das perseguições religiosas, né? O renascimento que havia ali começado há 3 séculos ainda trazia os seus resíduos naquele período. Então eram religiões contra religiões, religiões contra a ciência também atacando as religiões, e hoje não. Hoje nós vivemos um período mais tranquilo, né? E aqui, principalmente no Brasil, o que nós vemos é exatamente as religiões se enfrentando, cada uma tentando impor as suas próprias ideias, negando essa realidade do mundo espiritual. E aí então essa mensagem vem exatamente para mostrar, né? Nós podemos fazer uma adaptação para os tempos atuais, colocando para nós que, independente dos nossos conceitos, independente da nossa negação, o mundo espiritual existe. Cabe a nós agora utilizarmos essa mesma razão não como sendo aquele equipamento de demolição, mas na verdade aquela ferramenta de construção. Porque se antes a razão tentava derrubar as crenças, derrubar a fé, derrubar as religiões, hoje nós podemos utilizar essa mesma razão para fazer com que a nossa crença, a nossa fé se torne muito mais fortalecida. E conhecer, principalmente, a realidade do mundo espiritual, e aí então entendermos a nossa origem, o nosso destino e todos os mecanismos que fazem com que nós então sigamos nesse caminho de evolução tão importante para todos nós, né? Então Rembrandt trouxe esse comentário, né, essa mensagem, provavelmente dentro de algum contexto, né, e certamente ali também falando sobre a realidade daquele período, né? Depois nós temos outra, obtida pelo Sr. Peck. Nós lembramos aqui também, né, que como o título dessa sessão é Comunicações Estrangeiras Lidas nas Sociedades, aí nós podemos então imaginar, né, qual foi exatamente o local onde essa mensagem surgiu. Rembrandt era holandês. A pergunta fica, né, será que essa mensagem foi recebida na Holanda e depois levada para a sociedade lá em Paris, já que ela se encontra na seção de comunicações estrangeiras? Uma outra que chegou para nós aqui então, outra obtida pelo Sr. Peck. Cada homem tem em si aquilo a que chamais de uma voz interior. É o que o Espírito chama consciência, juiz severo, que preside todas as ações da vossa vida. Quando um homem está só, ouve essa consciência e pesa as coisas em seu justo valor. Frequentemente se envergonha de si mesmo. Nesse momento reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Apresenta-se a vós repleto de vacuidade, procurando enganar-vos pelo aparente equilíbrio que afeta. Mas o homem de coração reto não tem altiva a cabeça. Ouve com proveito as palavras do sábio, sente que nada é e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Eleva o seu espírito, expulsa de seu envoltório as paixões materiais que muito frequentemente vos transviam.
Uma paixão que vos domina é um guia perigoso. Lembra-te disso, amigo. Deixa rir o cético. Seu riso se extinguirá. Em sua hora verdadeira, o homem torna-se crente. Assim pensa sempre em Deus, pois somente Ele não se engana. Lembra-te de que existe apenas um caminho que a Ele conduz. A fé, o amor aos semelhantes. E aqui então a assinatura, um membro da família. Então aqui também, né, chama atenção para nós essa voz interior, essa intuição, né, que os espíritos já disseram para nós que nós trazemos desde o início da nossa criação, essa intuição de que existe uma força maior, essa intuição de que existe um Criador e também essa intuição que trata da nossa imortalidade. Mas aí então nós, através da nossa ignorância, através dessa visão muitas vezes orgulhosa, como foi colocado para nós aqui, né, nós saímos da humildade com a intuição apresentando para nós a nossa verdadeira realidade, e ao mesmo tempo nós então, tomados pela máscara da ignorância, na verdade pela ignorância, nós então colocamos a máscara do orgulho. Então, o que é colocado para nós é para sustentar a fé, manter então as nossas convicções, manter a nossa certeza não apenas a respeito de Deus, mas a respeito de nós mesmos. Porque Deus nós fazemos ali a adoração, e nos esquecemos de nós mesmos como espíritos imortais que somos. Bom dia, Flávio, bom dia, embaixador. Então, colocado para nós assim, né, pensa sempre em Deus, pois somente Ele não se engana. Então, conhecendo, procurando essa aproximação com Deus. E aqui ele coloca também, procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Né? Então, esse livro da natureza é esse livro que traz para nós as leis, que traz para nós o caminho que é apontado para o nosso crescimento, né? Esse caminho que nós devemos percorrer. E muitas vezes nós pegamos um livro, né, e colocamos ele como sendo ali a nossa melhor referência, sem termos a capacidade de fazer a devida leitura. Daí então nós fazemos as nossas interpretações, muitas vezes interpretações ilusórias, fantasiosas, infantis. Isso certamente atrasa, né? Não quer dizer que nós vamos nos desviar do verdadeiro caminho, mas atrasa porque nós resistimos a essa realidade. Então, quando nós temos ali um contato com o verdadeiro livro da natureza, nós vamos então tendo ali temos a possibilidade de acelerar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. André colocou: uma paixão é perigosa. Imaginemos nós que temos 1000 paixões, né? Sim. Isso faz parte da nossa natureza humana, né? Porque é um caminho que nós percorremos em que esses estímulos servem de alguma forma para nos impulsionar, para crescermos, né? Então, mas a paixão ela tem ali o seu prazo de validade. Quando nós então passamos desse momento e continuamos insistindo em viver essas paixões, aí isso se torna para nós prejudicial. Porque nós precisamos desses estímulos, precisamos desses incentivos para que nós cresçamos enquanto indivíduos, enquanto membros de uma sociedade, cresçamos intelectualmente, cresçamos também nos nossos valores. Então todos esses estímulos que nós recebemos fazem parte desse crescimento. E é importante que nós lembremos sempre que quando nós estudamos, por exemplo, na primeira questão do Livro dos Espíritos, em que a pergunta é: que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, a causa primeira, as paixões também são criações divinas. Isso porque essas paixões servem, como eu coloquei para vocês, de incentivo para o nosso desenvolvimento. Mas aí então, conforme a gente vai atingindo uma certa maturidade, essas paixões vão deixando de ter ali importância para nós, de ter valor para o nosso desenvolvimento. Se nós nos apegarmos a ela por essa ignorância, por essa fraqueza moral, aí ela começa a se tornar para nós um ponto negativo para o nosso crescimento. Então, tudo vem de uma forma equilibrada. Todos nós, espíritos imortais, desde o início, passamos por esse caminho
onde nós temos ali as paixões que são sempre instigadas, essas provocações que o mundo vai oferecendo para nós. Nós temos visto isso bastante no Evolução em Dois Mundos, estudando, né, principalmente a evolução biológica dos seres, né? Então nós pegamos desde um ser unicelular até chegar ali, né, no ser humano. E aí então nós vemos ali a evolução dos órgãos, a evolução do cérebro, a evolução dos processos, né, no caso do metabolismo que nós estudamos. Nós não entramos ainda na parte moral e na parte intelectual. Mas aí nós temos que nos perguntar, mas de que forma que esse processo acontece? Como nós, então, desde aquele início tão primitivo, somos movidos para buscar coisas novas, para buscar ali experiências diferentes? Quais são essas motivações que nós temos? Então vem exatamente ali instigar essas paixões. Vocês se lembram, né, que nós falamos do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que são três das grandes imperfeições que nós trazemos hoje. Então nós classificamos como imperfeições porque hoje, para nós, ela gera sofrimento. Mas imagina se nós, como seres humanos, no início da nossa jornada, nós não tivéssemos nem orgulho, não teríamos motivo nenhum para nos orgulharmos de nada, não teríamos nada que nos envaidecesse, portanto nós não mudaríamos nada, e tampouco também tivéssemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esse egoísmo que faz com que nós nos protejamos, protejamos também aquilo que nos pertence e aqueles que estão próximos. Imaginemos como se tudo isso não existisse. Qual seria a motivação que a humanidade teria para sair daquela condição inicial do desenvolvimento? Então isso faz parte também daquele ingrediente divino que eu sempre comento com vocês, aquelas pitadas que Deus coloca, né, desses elementos na nossa personalidade, exatamente para que a gente possa ter motivações. Seria, com certeza, imaginar, nós ficaríamos ali, aqueles seres vivendo exatamente como animais. Aquilo que nos provoca prazer, aquilo que nos provoca interesse, não teria nada que nos tirasse daquela condição. Por isso, então, tudo isso foi surgindo. E claro, né, com o passar do tempo, a tendência é fazer com que esses ingredientes vão se depurando, para que nós tenhamos o orgulho, por exemplo, o orgulho de um trabalho bem feito, o orgulho de você ter uma grande conquista. Nós continuamos sendo motivados também por esses elementos. Agora, só que a tendência nós começamos a ser motivados por esse elemento que trabalha agora de modo mais construtivo e não destrutivo. Mas nós ainda, por estarmos nessa fase ainda um tanto primitiva da nossa evolução, nós acabamos ali exagerando, né, colocando um valor muito acima, né, ou superestimando essas sensações, essas impressões, e por isso então isso provoca em nós tanto sofrimento. Porque a tendência nós saímos daquela fase animal, onde o egoísmo está presente, e começamos a entrar numa fase mais espiritual, onde nós saímos do egoísmo e começamos a entrar na fraternidade. Mas para isso nós precisamos então desenvolver os nossos valores. E estamos passando por esse processo de mudança. Muito bem. Esse aqui foi o trecho então, né, um membro da família que trouxe essa segunda mensagem, então Rembrandt, e membro da família como mensagens estrangeiras lidas na sociedade. Agora nós vamos estudar agora um outro artigo, o Antigo Carreteiro. Ela é bem interessante, né? Ela conta aqui a experiência de um médium. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? no contato com o espírito obsessor. Vamos lá. O excelente médium, o Sr. V, é um rapaz que geralmente se distingue pela pureza de suas relações com o mundo espírita. Todavia, desde que ocupa o cômodo em que atualmente reside, um espírito inferior interfere em suas comunicações, intrometendo-se até mesmo em seus trabalhos pessoais. Achando-se uma noite, 6 de setembro de 1859, em casa do Sr. Allan Kardec, com quem devia trabalhar, percebam, né? O médium que estava na casa de Kardec, que devia trabalhar. Então a gente já começa a perguntar, né, que tipo de trabalho esse médium faria com Kardec. Certamente ali, né, estabelecendo comunicações com o plano espiritual, né, levando ali questões,
interagindo com o mundo espiritual para receber as orientações, né, e as instruções na elaboração dessas bases da doutrina, né? Então esse rapaz foi até a casa de Kardec, só que seguia importunado por aquele espírito, até mesmo na casa de Kardec. Então ele foi no dia 6 de setembro de 59, com quem devia trabalhar, foi importunado por aquele espírito que lhe fazia traçar coisas incoerentes, ou o impedia de escrever. É interessante essa parte, né, porque nós vamos conhecendo, Kardec ele foca bastante quando ele fala em obsessão, principalmente relacionada com médiums. Então são médiums que são obsediados, por isso então ele reforçou bastante a questão da fascinação, porque a fascinação provoca no médium, né, uma confusão do seu real propósito e até mesmo das relações que ele tem com o mundo espiritual. Então, a obsessão no sentido de perseguir uma pessoa tem uma conotação. A obsessão de se vincular a um médium traz ali uma outra situação. E é o que nós vemos aqui. Então esse obsessor impedia o médium de trabalhar, traçar coisas incoerentes e tendo essa dificuldade do trabalho. Dirigindo-se ao espírito, o Sr. Allan Kardec manteve com ele a seguinte conversa. Então Kardec trocando ali umas ideias com o espírito obsessor. Por que vens aqui se ninguém te chamou? Quero atormentá-lo. Quem és tu? Diz o teu nome. Não direi. Qual o teu objetivo intrometendo-se naquilo que não te diz respeito? Isso não te traz nenhum proveito. Não, mas o impeço de ter boas comunicações e sei que isso o magoa bastante. És um espírito mau, por que te alegras em fazer o mal? Em nome de Deus eu te intimo a que te retires e nos deixe trabalhar em paz. Pensas amedrontar-me com esse vozeirão? Se não é de mim que tens medo, por certo o terá de Deus, em nome do qual te falo e que bem poderá fazer que te arrependas de tua maldade. Não nos zanguemos, burguês. Olha só que bacana não, interessante nessa colocação. Para o espírito, então, naquela coisa, né? Deixa disso, né? Repito que és um espírito mau, e mais uma vez te peço que não nos impeça de trabalhar. Sou o que sou, é a minha natureza. Tendo sido chamado um espírito superior a quem foi pedido que afastasse o intruso, a fim de não ser interrompido o trabalho, o espírito mau provavelmente foi embora, porque durante o resto da noite não houve mais nenhuma interrupção. Interrogado sobre a natureza desse espírito, respondeu o que fora chamado. Esse espírito da mais baixa classe é um antigo carreteiro, falecido perto da casa onde mora o médium V. Escolheu para domicílio o próprio quarto do médium, e há muito tempo é ele que o obsedia e o atormenta continuadamente. Aqui a gente vê um ponto curioso, é a questão dos lugares chamados assombrados, né? Então aqui nós percebemos que o problema, a relação que o médium tinha com esse espírito, não era uma relação pessoal. É o fato dos dois estarem no mesmo lugar. E nós vimos isso, né, naquele artigo, no Assassino de Castelnaudary, né, ou A História de um Danado, quando a história começou, um homem que comprou uma casa, e aí então ele acabou desencarnando. Futuramente o espírito teria dito que foi ele que provocou a morte daquele homem. O filho dele então assumiu essa casa, e chegando lá ele levou uma bofetada no rosto, sem que ninguém estivesse na casa. Aí então ele foi procurar ali um exorcista, foi procurar ajuda de outras pessoas e tudo mais, até que chegou então em contato com Kardec na sociedade, e ele foi evocado, e aí trouxe para nós todo o histórico dele, né, de 200 e tantos anos, no estado de perturbação que ele se encontrava e tudo mais. E naquele caso também não era uma relação pessoal.
Era o fato do espírito estar vivendo naquele local, porque ali, séculos antes, era o local onde ele morava. Então nós vemos ali, né, que o antigo carreteiro, falecido perto da casa onde mora o médium, ele escolheu para domicílio o próprio quarto do médium. E há tempo é ele que o obsedia e o atormenta continuadamente. Então vemos que nem sempre a obsessão se dá por uma relação do passado. Muitas vezes é uma resistência que o espírito tem sobre o local, sobre algum tipo de trabalho, sobre outra pessoa que está próxima. E continua. Agora que sabe que o médium deve deixar o alojamento, por ordem dos espíritos superiores, atormenta-o mais que nunca. É ainda uma prova de que o médium não escreve o seu próprio pensamento. Vês assim que há boas coisas, mesmo nas mais desagradáveis aventuras da vida. Deus revela seu poder por todos os meios possíveis. Kardec, então, ele começa a fazer a entrevista com esse espírito superior que estava levando as instruções. Quando vivo, qual era o caráter desse homem? Tudo o que mais se aproxima do animal. Creio que seus cavalos tinham mais inteligência e sentimento do que ele. Aqui essa resposta ela é importante, ela é valiosa para nós, porque muitas vezes nós nos perguntamos de que forma que acontece a ascensão de espíritos em condição primitiva, quando eles começam então a migrar para outros mundos. Então nós vemos espíritos que muitas vezes saem de mundos primitivos e reencarnam no mundo de provas e expiações, por exemplo, e nós imaginamos que esse espírito jovem, porque na verdade ele se encontra ainda nesse estado jovem por não ter ainda alcançado um maior desenvolvimento intelectual, um maior desenvolvimento moral, a gente imagina então que esse espírito jovem vai reencarnar em sociedades muito primitivas aqui no nosso planeta. Em tribos de indígenas, em tribos em continentes como a África, ou então entre aborígenes, né? Porque lá eles vivem como primitivos. E na verdade nós vemos aqui um espírito que em tudo se aproxima do animal, e aí obviamente nós vemos aqui que é o estágio primitivo de evolução dele, reencarnando na França, em Paris. Então não necessariamente nós vemos um espírito jovem reencarnando numa sociedade primitiva. Nós vemos um espírito jovem que reencarna numa sociedade já desenvolvida, mas ele próprio se destaca negativamente pelo seu comportamento. E nós já tivemos outros depoimentos também, até mesmo lá no livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas, lá nos Criminosos Arrependidos, nós tivemos assim também. E Kardec ainda pergunta, né, mas por que esse espírito então reencarnou numa sociedade como essa se ele não tem condições? E a orientação que foi dada foi que ele então pediu essa experiência, mas ele fracassou. Agora, a pergunta é, né, se sabemos que ele é primitivo e que o seu comportamento, os seus valores, o seu caráter, tudo isso é incompatível com uma sociedade desenvolvida, por que isso é permitido então? Aí a resposta é simples, não sabemos. Porque cada espírito tem ali a sua história, cada espírito tem ali as suas necessidades, né, e nós não sabemos de que forma que o plano espiritual trabalha nesses momentos, né? Então, mas de qualquer forma, vemos aqui um espírito bastante primitivo em termos de caráter, mas nós então vemos ali que provavelmente um espírito jovem, né? Porque lembra que quanto mais jovem ele é, mais próximo da sua origem ele está. E se essa origem veio dos reinos inferiores, ou de um reino inferior, então ele traz ainda traços dessa selvageria. Lendo rapidinho que vocês colocaram. Imaginário colocou, né, para ficar ainda mais patente a fraqueza de caráter, né, para que ele mesmo possa avaliar. Provavelmente, né, a gente vê ali que um espírito ele evolui quando ele é estimulado a viver de um comportamento diferente. Então, inicialmente, ele começa com um contraste. E esse contraste, ele então tem aquele comportamento equivocado, aquele comportamento violento, mas ao mesmo tempo ele sofre as sanções, né, da própria sociedade. No caso, naquela época, né, o espírito era executado, por exemplo, e essa execução fazia de alguma forma com que ele
despertasse um pouco mais a sua consciência. Então ele era meio que estimulado, meio que forçado a mudar o seu comportamento. Então provavelmente isso, né? Porque enquanto nós temos uma grande massa que é transferida de um estágio para outro, nós temos às vezes indivíduos que vão isoladamente saindo de um estágio inferior, passando para um estágio mais elevado. Mas aí, de qualquer forma, ele acaba entrando nesse contraste. Andréia colocou, né, foi a pergunta que fiz e queria saber. Pois nós não sabemos, Andréia. Né? Bom dia, Marral. Nós não sabemos por que existem essas permissões, de que forma que essas, entre aspas, promoções acontecem, né? Vamos lá em frente. Por que meio pode o Senhor V desembaraçar-se dele? Há dois: o meio espiritual, pedindo a Deus, e o meio material, deixando a casa onde está. Né? Por exemplo, né, Brás? Ou às vezes mesmo a gente vê espíritos que reencarnam em sociedades bastante primitivas, que trazem ali as suas próprias leis que também não são desenvolvidas. Então são guerras, são mortes, são ali condições violentas que o espírito se encontra, no local onde ele se encontra, fazendo com que ele seja punido pelos erros que ele comete. Mas aí a gente vai ter que lembrar sempre que esse é um processo que se desenrola a longo prazo, não é algo que acontece de uma encarnação para outra. Muitas vezes ele fica várias encarnações nesse estado, né? A Angelina colocou, né, quando ferimos alguém, antes de tudo ferimos a nós mesmos, né? Então é exatamente ali que esse é um dos processos educativos. O André colocou, podemos dizer então que poderiam ser os assassinos psicopatas? Não necessariamente, Andréia, porque a gente lembra que esses distúrbios psíquicos, eles podem acontecer porque o espírito viveu algo que provocou nele determinado trauma no passado. Não é possível para nós olhar para um espírito e dizer se ele é ou se ele não é. A gente faria um julgamento superficial sem conhecer a realidade. Manda aí, Dudu. Então, sem conhecermos essa realidade. Então você vai ver a aparência de um indivíduo. Aí você vê ali que ele vive com o pé no chão, que ele vive sujo, que ele vive num local isolado. A gente vai dizer, é um espírito primitivo. Aí você olha alguém que está bem vestido, que usa ali uma roupa aceita pela sociedade, e aí então você julga como ele sendo um espírito evoluído. E na verdade nós não temos condições de sondar sem saber exatamente toda a história do espírito, todo o caminho que ele percorreu para chegar naquele estado, né? Pois é, exatamente, né? Chegou para nós aqui uma música, né? Não sabemos aqui o ritmo, a melodia, mas vamos lá. Diz assim para nós: retorno ao lar dos aflitos, sabendo que tudo foi causa. A vida que eu nem percebia mostrou-me que fiz algo errado. Porém, após a partida, muita luz se fez presente. Ao ver o sol reluzente, a dor que sentia sumiu, a forma que a carne trazia, como o vento sereno se foi. E hoje eu trago alegria, mostrando que tudo já era. O medo sempre eu sentia, transforma-se em nova era. Tinha que ser. Boa luz, solidão se foi. O momento é agora, quando tudo foi embora, eu hoje me sinto feliz. Boa luz, solidão se foi. O momento é agora. Quando tudo foi embora, hoje me sinto feliz. Irmão querido, irmão amigo querido, né? Eu trago a letra, a música você coloca. Um grande abraço do amigo de sempre, Reinaldo Macedo, né? Querido rei, junto da gente aqui. Eu pensei nele ontem, rapaz, você acredita? Acredita, rei? Pois é. Então o Reinaldo trazendo para nós, né? Para quem não conhece, o Reinaldo foi e continua sendo, né, amigão nosso, presente aqui na nossa sala, no nosso estudo. Desencarnou já há pouco tempo, né, mas continua sempre presente aqui junto com a gente, né. Vamos pegar essa letra, vamos musicalizá-la, com certeza. Isso aí, valeu, rei, brigadão, querido, um beijo para você. Vamos lá, né, então, deixa eu só um pouquinho aqui. Muito bem. Então aqui nós temos, meus amigos, esse relato que a gente vê, né, a evolução de cada espírito, as experiências que ele vivencia. A experiência que ele vivencia. Então aqui nós tivemos então, né? Bom dia,
Nós vimos aqui então que duas orientações foram passadas para Kardec, né? O primeiro é exatamente ali o trabalho espiritual para fazer essa separação entre o afastamento desse espírito, e aí então pedindo a Deus, e claro, né, mudança de conduta, apesar desse jovem, como Kardec coloca, né, sempre teve uma relação muito saudável, muito positiva com o plano espiritual, exatamente porque trabalhava com o próprio Kardec. E o segundo seria deixando aquela casa, mostrando aqui mais uma vez que a relação que ele tinha, era muito mais geográfica do que moral, né, do que histórica. A Sonja me perguntou aqui, né, como entender comportamentos monstruosos como de um filho que mata seus pais. Este filho vem com uma desestrutura na formação da sua psique, ou seja, apresenta uma doença quase impossível de ser revertida. De que forma ele contribui ou não na evolução daqueles que convivem com ele ou dele mesmo? Né? O que a gente vê, né, Sonja, nesse caso, é que quando nós temos ali espíritos que trazem uma animosidade muito grande um pelo outro, certamente eles têm vínculos bastante negativos com o passado. Porque nós podemos dizer, né, se esse hoje filho, que é o assassino, como é que a gente pode não dizer que de repente no passado ele foi assassinado por esses próprios pais? Né? Então nós não conhecemos, é muito difícil fazermos qualquer julgamento. E nós vemos ali muitas atrocidades que acontecem, né, que saem na mídia, de pais que sacrificam, que assassinam seus filhos, filhos que assassinam seus pais, pessoas que matam pessoas, né, violência que gera nova violência. Então a gente vai vivendo esse círculo. E André Luiz lembra, né, sempre que nós devemos ser sempre a estação final do mal. E isso significa que somente quando uma das partes quebra esse movimento repetitivo de violência contra violência, é que de fato ali as coisas começam a se transformar. Então nós temos ali o perdão, que é importante, né, que aquele que sofreu a violência dar a outra face, como diz o Evangelho, não no sentido, mais uma vez, que é sempre importante reforçar, não no sentido de você se permitir ou permitir que você seja agredido de novo, mas que você não retribua o mal com outro mal. Então, na verdade, assim nós vamos percebendo que esses espíritos vão então ali quase que perpetuando esse sofrimento. Então, como entender? Nós não temos como entender, a não ser colocar a lei de causa e efeito. Sabendo que todo efeito tem uma causa, se esse crime monstruoso é o efeito, a gente se pergunta qual é a causa. Aí seria necessário que nós conhecêssemos cada espírito, conhecêssemos toda a sua história, conhecêssemos ali quais são os sentimentos que ele acabou armazenando, que ele acabou guardando dentro de si para se tornar tão agressivo agora. Porque nós percebemos assim que o espírito não retroage na sua condição evolutiva, mas se ele traz dentro de si ainda princípios ou valores ainda primitivos, quando ele sofre uma violência, esses valores então afloram. Então, na verdade, se ele comete hoje esse crime, a violência estava dentro dele. Ele apenas foi então estimulado a se comportar dessa forma. Ele poderia ter resistido. Porque a gente lembra que ninguém reencarna para se tornar o assassino do outro. Mas uma situação que acaba sendo bastante sensível e bastante provocativa entre eles, faz com que ele então opte em dar vazão a esse sentimento primitivo ou a resistir. Então, né, a gente precisaria conhecer um pouco da sua história, e nós vemos isso, né, André Luiz coloca para nós nas suas histórias, nos seus relatos, ele mostra para nós esse círculo, né? Até mesmo no livro Entre a Terra e o Céu que nós lemos, nós vimos ali grupos que estavam vinculados a mais de um século. Lembra lá da Guerra do Paraguai, onde teve traições, onde teve mortes e tudo mais? Depois, no futuro, eles voltaram a se reencontrar, mas trazendo ali um sentimento de animosidade, mas que acabou tendo ali um final feliz, digamos assim, né? Porque houve ali o perdão, houve o entendimento entre eles, mas quantos casos não foram dessa vez que se ajustaram e acabou se arrastando para outras encarnações, né? O Imaginário colocou, né, não alimentar o ódio é essencial, difícil, né, mas por isso mesmo de valor inestimável, né? O perdão é a chave
de toda a transformação, né? André colocou, né, assim foi o que li ontem no Evangelho, capítulo 12, né, muitos ensinamentos profundos, de fato. Então essa doença psíquica pode vir como atenuante para ele, né? Podemos dizer que sim, Sonja, porque quando o indivíduo sofre uma doença psíquica, um transtorno como esse, ele não tem capacidade de dominar isso tudo. Então, na verdade, ali, até mesmo Kardec coloca esse caso lá no Livro dos Espíritos, naquele trecho que fala sobre a loucura e a idiotia. E aí, de fato, é apresentado ali naquelas respostas um atenuante quando o espírito se encontra em tal desequilíbrio que até mesmo o suicídio, nesse caso, não é computado como um ato contra as leis de Deus, porque ele não é senhor de si, ele não tem essa razão. Então, nesse caso, quando nós encontramos essas psicopatias, ou essas sociopatias, né, em que ele acaba se comportando assim na sociedade, a gente tem que pensar nessa causa. Claro que esse espírito ele tem um grau de lucidez, apesar desse transtorno. Então ele também tem um grau de responsabilidade. Mas a partir do momento em que ele se apresenta de fato como um espírito doente, então essa doença serve para ele como atenuante. Assim pelo menos nós podemos entender, né? Agora, se nós tivéssemos ali um estudo feito, seria assim um estudo bastante interessante, né? Como nós temos, por exemplo, Memórias de um Suicida. Foi um livro escrito especialmente para tratar do suicídio. E se nós tivéssemos um livro psicografado falando sobre esses crimes agressivos? Claro que o plano espiritual não se daria ao trabalho de trazer para nós um tema tão denso, um tema que trouxesse para nós tanta perturbação. Isso porque, imagina você ler um livro em que você vê ali um indivíduo que é um criminoso e ele acaba se justificando aquele crime com essa patologia, e aí você vê nos meios de comunicação o espírito que comete esse crime. Então isso provocaria muito mais um desentendimento entre nós do que, na verdade, um entendimento. Mas certamente nós poderíamos pegar ali um material desse, formar um livro, uma obra, contando então as trajetórias desses espíritos. Assim como nós pegamos uma biografia, pegar a biografia de um criminoso e entender exatamente qual foi toda a trajetória que ele vivenciou. Porque nós sabemos, né, que muitos espíritos, quando eles vivem, dependendo da forma como eles viveram no passado, eles sofrem não apenas uma rejeição da própria sociedade, o que dentro dele já gera uma revolta, como também no plano espiritual ele passa por todo aquele estado de perturbação e mais as perseguições que existem naquela faixa vibratória. E depois, quando ele reencarna, ele traz esses traumas registrados no seu psiquismo. E aí então isso acaba, de certa forma, influenciando no seu comportamento atual. Então, na verdade, todo criminoso é um espírito doente, embora nós vejamos apenas como criminoso. Mas nós temos que, nós que somos espíritas, que somos estudantes, vemos ali, né, que de fato esse é um espírito doente, mas mesmo sendo doente, ele tem que se submeter às leis da sociedade. O Marral colocou, creio muito difícil avaliar esse tipo de coisa sem o conhecimento do passado espiritual desse ser. É impossível para nós. Né? E o plano espiritual, a gente lembra, os instrutores espirituais não trazem para nós a biografia desses espíritos apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Kardec já teve ali um grande trabalho em trazer para nós, no Céu e Inferno, as entrevistas de criminosos que foram executados, que cometeram ali atrocidades naquela época, né? Mas ali tem um contexto, né? Ou melhor, tem ali um teor instrutivo muito bem direcionado. Mas para nós que gostamos, por exemplo, né, nós sociedade, que gostamos de assistir a esses programas policiais, que exploram a violência, que exploram a morte, que exploram o crime, para nós, se nós pudéssemos, nós destrincharíamos a vida aí de um Jack Stripador da vida, né, só simplesmente pela curiosidade de saber quem ele foi e o que ele sofreu. E não com a intenção de saber exatamente a trajetória desse espírito, conhecer ali as suas quedas, conhecer a assistência que é feita. Né? Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, com toda certeza, mesmo esses criminosos são amparados pelo plano espiritual por aqueles espíritos responsáveis
por conduzi-lo de volta a esse estado de equilíbrio. É um trabalho árduo. A gente imagina quem são esses orientadores espirituais que se dedicam a essas tarefas de ver nesses criminosos, nesses espíritos doentes, né, aqueles que são os objetos do seu trabalho, né, os seus pupilos, digamos assim. Difícil, exatamente, difícil sem finalidade prática, né, a menos que seja muito bem conduzido, como foi o caso de Kardec que eu falei para vocês. Ele faz as perguntas certas àquele espírito, ele vai então colocando de modo muito preciso as perguntas, assim como também o próprio Memórias de um Suicida foi escrito com muito cuidado, né? Mostrou naquele início, por exemplo, né, onde Camilo Cândido Botelho acabou de cometer o suicídio, passou por aquela situação extremamente dolorosa, depois acabou voltando para a sua reabilitação. No nosso caso, nós gostaríamos que, em vez de um capítulo, que fossem 10 capítulos contando toda a desgraça ali que acontecia. Isso existe ainda dentro de nós, infelizmente. Por exemplo, Brás, né? A Sonja colocou, né? Fiz essa colocação porque essa semana uma professora de São Paulo foi demitida porque fez um comentário maldoso em relação ao tio da menina de 10 anos que engravidou dele, né? Não foi aquele caso do Espírito Santo, foi outro caso, né? Não estou tentando de forma alguma justificar o comportamento desse tio, mas devemos lembrar que ele provavelmente deve ter tido uma informação duvidosa na sua uma formação duvidosa na sua infância. Concordo, Sonja, concordo. Né? Então, até mesmo a violência tem uma causa. Então a gente tem que estudar isso com muito cuidado, né? Então, se nós pudéssemos, como estudantes, olhar a violência sob uma perspectiva espiritual, nós teríamos que voltar no tempo e começar a conhecer a origem, exatamente ali a origem da maldade, essa banalidade da maldade, o comportamento desequilibrado, de que forma que aquele espírito se desvirtuou, digamos assim, para se comportar com essa característica, né? Com esse tipo de comportamento. Então, até mesmo nisso, nós poderíamos estudar. Então, claro, mais uma vez, os espíritos não se dariam ao trabalho de mostrar para nós, por exemplo, uma justificativa para um assassinato, uma justificativa para o estupro, uma justificativa para isso ou para aquilo. Não tem sentido para nós. Mas certamente, se nós entendemos a lei de causa e efeito, e se todo efeito tem uma causa, então para nós ali, por enquanto, basta compreender o porquê disso tudo, de vermos ali o estado primitivo, o estágio primitivo dos espíritos, as causas que os levaram a esse comportamento desequilibrado, quais serão as consequências para eles próprios e para as vítimas que sofreram também a sua violência. Então esses porquês que vão surgindo, isso é importante para nós. Então isso não justifica, mas nós entendemos o mecanismo das coisas. Ninguém provoca o mal simplesmente sem ter ali um motivo. Foi aquilo que nós conversamos até ontem, vocês se lembram? Falava para vocês sobre... nós estudávamos lá no Livro dos Espíritos sobre expiação e arrependimento, e nós falávamos dos espíritos perversos. E eu até comentei com vocês, né, que como é que a gente vai explicar exatamente o comportamento de espíritos perversos? Aí a gente vai lembrar novamente, né, que se Deus é perfeito e as suas leis são perfeitas, então tudo se encontra muito bem encadeado. Agora nós entendemos o porquê as coisas aconteceram, quais foram os eventos que aconteceram, que levaram o indivíduo, as pessoas a se envolverem daquela forma, onde você tem vítima e algoz, e no passado você tem o algoz invertendo o papel com a vítima. Então, nós não sabemos, né? Mas certamente nós entendamos que a lei de causa e efeito, que é perfeita, ela está em funcionamento. Cada ação leva a uma reação. É importante o que a gente pode tirar desse momento, né? Brás lembrou ali, né, Brás, né, a lei de causa e efeito em ação, né? Exatamente. Marral colocou, né, creio que somente o desencarnado de alto nível pode tratar desses problemas com toda certeza, Marral. Esses problemas são tratados, né, da forma por espíritos assim que têm uma competência, um entendimento que para nós ainda está muito distante da nossa compreensão, pelo fato exatamente de nós sermos muito passionais.
Nós julgamos muito fácil, nós acusamos muito fácil. E quando nós falamos de espíritos elevados, eles têm outro tratamento para isso. Marião colocou: o escândalo é necessário, mas é daquele que o promover, já disse Jesus, e de fato é assim, né? O caso do Espírito Santo, né, da professora de São Paulo, e outros tantos casos que nós temos por aí, né? A Angelina colocou para nós: irmão do bem, trazendo para nós aqui uma mensagem. Obrigado pela participação. Disse aqui para nós: o espírito deve fazer a sua própria mudança quando sai das mãos do Pai. Tem oportunidade de conhecer as tarefas a cumprir, mas ao vestir a vestimenta corpórea, o vício o faz cair novamente. O espírito voltará ao mundo das dimensões, serão oferecidas novas oportunidades. Ou seja, né, é sempre o espírito cai, depois ele se levanta, novas experiências vão surgindo. Então, como nós somos muito imediatistas, a gente coloca então que as coisas devem acontecer agora e diante de nós, o que é muita pretensão da nossa parte, né? Porque nós sabemos que as leis de Deus elas são aplicadas do modo mais perfeito, que para nós pode ser imperfeito, porque nós ainda temos uma visão um pouco limitada, e no tempo que as coisas devem acontecer. Então nós vemos, por exemplo, hoje um crime que acontece, ele pode estar no início de uma longa trajetória de transformação para todos os envolvidos. Esse crime pode estar no meio, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, ou ele pode estar no final, o desfecho de um evento que se desenrolou durante um período. Nós não sabemos como as coisas são então. Tanto é assim que nós vimos, né, muitas vezes nós temos espíritos. Onde foi que nós lemos? Não sei se vocês se lembram. Um caso, acho que foi André Luiz que contou nisso no livro no último que nós lemos, o Ação e Reação. Era um espírito que André Luiz estava contando essa história no final da década de 1950. O espírito estava contando uma situação que ele vivenciou no século XVI, em 1500 e alguma coisa. Ou seja, 4 séculos depois, o espírito ainda estava sofrendo as repercussões daquele ato inicial. Então, para nós, né, que as coisas acontecendo agora, elas estão se desenrolando, elas vão ali tomando caminhos que nós não compreendemos, muitas vezes com lições para todos, lições para a própria sociedade. Mas certamente assim, o espírito chega aqui no mundo físico, é tomado ali pelos seus vícios, pelas suas tendências, depois ele volta para o plano espiritual, faz ali novas reflexões, novas revisões, depois volta para o plano físico, e assim as coisas vão acontecendo. E não somos nós, espectadores, para ficarmos ali como se fosse vendo um filme, né? Onde o filme tem começo, meio e fim diante dos nossos olhos. Nós vemos ali apenas um fragmento da história. E muitas vezes esse fragmento pode ser um fragmento bastante doloroso. Marral colocou, né, creio que os maus são usados como instrumentos, né? Vamos pensar assim. No mundo de provas e expiações, primeiro a ideia do mal, né? A gente pode colocar como ignorantes, né? Os ignorantes que reencarnam no nosso meio, reencarnam com permissão, não tenho dúvida disso. Então eles estão ao mesmo tempo aprendendo com aqueles que já estão mais avançados, e ao mesmo tempo servindo de referência de transformação para aqueles que muitas vezes ainda não avançaram. Então essa mistura que nós temos nessa faixa evolutiva, desde esses mais ignorantes até esses mais esclarecidos, aqui no mundo de provas e expiações, essa mistura toda certamente tem uma razão de existir. Então, ao mesmo tempo que eles são instrumentos, aqueles mais evoluídos também são instrumentos para ajudar esses ignorantes a se transformarem. Então, na verdade, nessa relação que nós vivemos, todos colaboram com todos. Aqueles que dão exemplo do que deve ser feito e aqueles que mostram um exemplo negativo que precisam ser ajudados. Então, e se todos nós estamos juntos nesse mesmo mundo, isso pode mostrar para nós também algo importante. Todos nós estamos de alguma forma comprometidos uns com os outros através de uma expiação coletiva. Temos a individual, temos a coletiva, então cada um ali vivendo, né, cada um experimentando a sua cota de experiências necessárias para a evolução. Vamos lá, pessoal, só para a gente seguir aqui em frente, né? O bate-papo está ótimo. Vamos aqui continuar então. Exato.
Essa máquina tem ali engrenagens, parafusos, correias e tudo mais, e muita energia para fazer funcionar. Né? O objetivo a gente sabe que é sempre o progresso, mas muitas vezes a máquina faz barulho, esquenta, peças precisam ser trocadas e assim funciona. Então, muito bem, seguindo aqui para nós. Exato, Brás, né? Luz e lado sombra, né? Um trabalhando com o outro. Então nós vimos aqui os dois meios para que o médium pudesse se desembaraçar daquele espírito. Então, através do trabalho espiritual e também deixando a casa. Então há realmente lugares assombrados por certos espíritos? Pergunta Kardec. Sim, espíritos que ainda estão sob a influência da matéria ligam-se a certos locais. Os espíritos que assombram certos lugares podem torná-los fatalmente funestos ou propícios para pessoas que o habitam? Quem os poderia impedir? Mortos exercem sua influência como espíritos. Vivos exercem-na como homens. Essas duas questões, só para fazer uma relação, um link, essas duas perguntas que Kardec fez, certamente estimulou, lá no Livro dos Médiuns, um capítulo exclusivo tratando de lugares assombrados. Então, quando Kardec percebeu, peraí, quer dizer que tem lugar assombrado mesmo? E aí então ele dedicou um capítulo inteiro só para falar sobre isso. E na verdade ele falava de espíritos que estão ligados a certos locais, espíritos que estão vinculados de acordo com o seu interesse, e aqueles que estão nesses locais sofrem influência como qualquer outro. Seguindo. Alguém que não fosse médium, que jamais tivesse ouvido falar em espíritos, ou que neles não acreditasse, poderia sofrer essa influência e ser alvo dos vexames de tais entidades? Indubitavelmente. Isso ocorre mais frequentemente do que pensais e explica muitas coisas. Ou seja, né, não é uma questão de você acreditar ou não acreditar. É um fato. Se os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, questão 459, lá do Livro dos Espíritos, não importa se você acredita ou não acredita. A única diferença é qual é a sua capacidade, qual é a sua resistência para poder resistir a essa influência. Dudu colocou que já viveu essa experiência, né, quando adolescente, então está aí. Uma experiência pessoal. Há algum fundamento na crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas ou as casas abandonadas? Superstição. Ou seja, né, você vê ali uma casa abandonada e a primeira coisa que você pensa é, tem espíritos ali. A pergunta é, esses espíritos estariam fazendo o que lá? Eles têm algum interesse naquele local? Então, na verdade, os espíritos se vinculam a locais, a pessoas, a objetos aqui no mundo físico, porque isso, de alguma forma, tem ali interesse deles. Não porque eles estão ali porque o lugar é bonito, porque o lugar é feio. Somos nós que criamos, né? E claro, a mídia facilita bastante nessas crenças, né? Porque nós vemos filmes diversos, né? Você olha um lugar abandonado, a primeira coisa que você pensa é, não vou entrar sozinho porque tem espírito lá. Baseado em quê, né? Que a pergunta é, né? Mas esse espírito está fazendo o que lá? Não tem nada que interesse para ele. Muitas vezes ele sai daquelas ruínas e vai habitar uma mansão. Aquele apartamento de cobertura num condomínio de luxo, numa grande cidade do planeta, e de repente você tem um espírito obsessor dentro do quarto da pessoa. E não naquela ruína na esquina e naquela casa abandonada. Dudu colocou justamente isso, né? Foi num porão de uma casa abandonada aos 15 anos, deu muito medo. Tá certo, né? A vidência sem saber o que é espírito, né? Um fantasma, né? Pois é. Então os espíritos assombrarão tanto uma casa nova na rua de Rivoli, quanto um velho casebre? Certamente, porquanto podem ser atraídos para um lugar em vez de o serem para outro, consoante a disposição de espíritos dos seus moradores. Então, ou seja, né, eles vão se aproximar de um local com quem eles têm afinidade, com as pessoas, com o próprio local. Tendo sido evocado na sociedade através do Sr. R,
O espírito do carreteiro manifestou-se por sinais de violência, quebrando o lápis que forçava contra o papel e com uma escrita grosseira, trêmula, irregular e pouco legível. Então Kardec estava na casa dele, direitinho, o espírito apareceu, ele pediu a proteção, o espírito foi afastado, o trabalho se desenrolou. Aí esse espírito, depois então, esse espírito superior que trouxe orientação, foi então, passou por essa pequena entrevista falando sobre locais assombrados. Depois Kardec, que não é bobo nem nada, lá na sociedade, fez a evocação desse espírito, desse obsessor. Vamos à história dele. Evocação, eis-me aqui. Lembrando que essas entrevistas eram feitas através da psicografia, né, e não da psicofonia. Algumas entrevistas foram psicofônicas, mas a maioria foi tudo psicografia, né? Por isso então essa escrita grosseira, trêmula, irregular e pouco legível, quebrando lápis, rasgando o papel e tudo mais. Evocação, eis-me aqui. Reconheceis o poder de Deus sobre vós? Sim, e daí? Por que escolhestes o quarto do Senhor V e não o outro? Isso me agrada. Permanecereis ali por muito tempo? Enquanto me sentir bem. Então não tendes intenção de melhorar. Então não tendes intenção de melhorar. Veremos isso depois. Tenho tempo. Estais contrariado por vos termos chamado? Sim. Que fazíeis quando vos chamamos? Estava na taverna. Estáveis bebendo? Que tolice, como poderia beber? Kardec foi meio capcioso aqui nessa pergunta, né? Ele perguntou para saber o que ele estava fazendo, mas na verdade o que ele queria saber é se o espírito tinha ali noção do que estava acontecendo. Se ele tinha essa lucidez de que ele era um desencarnado e que aquilo que é material já não poderia satisfazê-lo como quando ele estava encarnado, né? Então, que tolice, como poderia beber? O que querias dizer falando de taverna? Quis dizer o que disse. Quando vivo, maltratáveis os vossos cavalos? Sois agente de polícia? Lembrando que ele era um carreteiro, né? Portanto, então ele fazia carretos, né? Então ele tinha ali a carroça. Então Kardec perguntou se ele tinha ali alguma relação, né? Se ele tratava mal os animais dele. Sois agente de polícia? Desejais que oremos por vós? Faríeis isso? Certamente. Oramos por todos os que sofrem, porque temos piedade dos infelizes e porque sabemos que grande é a misericórdia divina. Oh, mesmo assim sois bons camaradas. Gostaria de vos poder apertar a mão. Procurarei merecê-lo. Obrigado. Kardec então deixa uma observação aqui para finalizar esse item. Confirma essa conversa o que a experiência já provou muitas vezes, relativo à influência que os homens podem exercer sobre os espíritos e por meio da qual podem contribuir para a sua melhoria. Mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta, arredia e quase selvagem encontra-se como que subjugada pelo pensamento do interesse que se pode ter por ele. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram comunicar-se espontaneamente através de médiuns que haviam orado por eles, a fim de testemunharem o seu arrependimento. Às observações acima, aditaremos as considerações que se seguem a propósito da evocação dos espíritos inferiores. Deixa eu só ver o trecho aqui rapidinho. Tá, pequeno, dá para a gente finalizar. Diz aqui então Kardec, a respeito da evocação de espíritos inferiores. Porque ciosos de conservar suas boas relações de além-túmulo, temos visto médiuns que se recusam a servir de intérprete aos espíritos inferiores que podemos evocar. Ou seja, né? Então, olha, nós vamos evocar aqui um assassino. O médium fala, através de mim não, eu não quero saber disso. É de sua parte uma suscetibilidade mal entendida. Pelo fato de evocarmos um espírito vulgar, e mesmo mau,
não significa que iremos ficar sob a sua dependência. Longe disso. Ao contrário, nós é que o dominaremos. Não é ele que vem impor-se, malgrado nosso, como na obsessão. Nós é que nos impomos. Ele não ordena, obedece. Somos o seu juiz e não a sua presa. Além disso, podemos ser-lhe úteis por nossos conselhos e nossas preces, e eles não serão reconhecidos pelo interesse que lhe demonstramos, e eles nos serão reconhecidos pelo interesse que lhes demonstramos. Estender a mão em socorro é fazer uma boa ação. Recusá-la é faltar com a caridade. Ainda mais, o egoísmo e orgulho é egoísmo e orgulho. Esses seres inferiores, aliás, são para nós um grande ensinamento. Foi por seu intermédio que aprendemos a conhecer as camadas inferiores do mundo espírita, bem como a sorte que aguarda aqueles que aqui fazem mau uso de sua vida. Notemos ademais que é quase sempre tremendo que eles comparecem às reuniões sérias. Tremendo mesmo, né? Com tremores. Notemos ademais que é quase sempre tremendo que eles comparecem às reuniões sérias, onde dominam os bons espíritos. Ficam envergonhados e se mantêm afastados, ouvindo para se instruírem. Muitas vezes, vêm com esse objetivo, mesmo sem terem sido chamados. Por que então nos recusaríamos a ouvi-los, quando muitas vezes seu arrependimento e seus sofrimentos são um motivo de edificação ou pelo menos de instrução? Não há nada a temer dessas comunicações, desde que ocorram com vistas ao bem. Que seria dos pobres feridos se os médicos se recusassem a tocar em suas chagas? Então, está aqui, né, a mensagem, finalizando esse artigo, e aí coloca exatamente isso, né, como nós comentamos. Imaginemos se nós fôssemos fazer um livro tratando de assassinatos, de crimes e tudo mais, apenas por curiosidade. Qual seria o propósito? Que tipo de ensinamento nós tiraríamos disso tudo? Então, até mesmo quando, por exemplo, Memórias de um Suicida foi escrito, e Dona Ivone falava bastante sobre isso, sobre a importância dos livros espíritas, é trazer para nós um tema com um objetivo instrutivo. O problema é que nós, ainda encarnados, nós temos uma dificuldade muito grande para lidarmos com essas emoções que afloram de nós ainda. Então você vai trabalhar, por exemplo, você quer falar de um assunto que é muito denso. A grande pergunta é, qual é a grande motivação que nós temos para tratar desse assunto? Será que nós temos equilíbrio suficiente para lidar com essas informações? Que tipo de efeito isso provocaria sobre nós? Será que seria para nós aquele prazer mórbido de ficar alimentando essa violência dentro de nós? Ou seríamos capazes de lidar com essas informações com um fim instrutivo? Nós temos capacidade para fazer isso? Por isso, então, esse grande cuidado, né, que os espíritos têm em selecionar esse material e trazer para nós, a menos que nós queiramos nos expor a isso, que certamente nós temos ali muitos espíritos, né? Até mesmo a própria Dona Ivone, quando nós lemos lá o livro Devassando o Invisível, se eu não me engano, que era lá o do amigo baletrista, né, que aquele capítulo, o espírito queria contar a história dele. E ela resistiu, porque ele falava assim, olha, escreve a minha história que você vai ganhar muito dinheiro. Mas a pergunta é, para quê? Simplesmente para virar uma gazeta do mundo espiritual? Por isso ela fazia a diferença entre um livro psicografado e um livro espírita. Genericamente pode parecer a mesma coisa, mas ela coloca para nós ali uma diferença dizendo que um livro espírita ele tem a história e tem o fundamento instrutivo. Um livro psicografado é apenas uma psicografia. Assim como nós aqui recebemos então as psicografias instrutivas e muita gente recebe psicografia. Simplesmente espíritos falando o que eles querem, contando suas histórias, muitas vezes até massageando o orgulho. Agora, um fim educativo é diferente. Então esse é o nosso final. Dudu, só lá em cima, só finalizando o que o Dudu colocou lá em cima, né? Você sabe que os dois espíritos que estavam nesse porão roubavam, sugavam energias de ratazanas que estavam nesse local. Foi muito feio.
né? Nunca esqueci. Como alimento deles, só que eu via uma nuvem escura sendo sugada pelas ratazanas. Não estava dormindo. Eu vi mesmo isso em Quintino, no Rio, numa casa abandonada, onde fumávamos escondido com a turminha de amigos, né? Mas de fato, Dudu, dava para imaginar mesmo de que forma que os espíritos se relacionam com esses fluidos animais, porque da mesma forma que André Luiz relatou para nós aquela passagem do matadouro, onde vários espíritos estavam ali sugando aquele fluido vital dos animais que eram abatidos, nós podemos encontrar também esses espíritos vinculados com esses animais, sugando essa energia vital que eles emanam, né? Então, certamente isso tem fundamento, sem dúvida nenhuma. Muito bem, o Marral colocou aí só, né, um detalhe curioso, é que na vida de desencarnado parece que eles perdem a pressa, né? Pelo menos aqueles que já conseguiram se ambientar. Porque teve uma psicografia, Marral, que é bastante curiosa, que eu já trouxe aqui para o pessoal na sala. Ela foi recebida na Comunhão Espírita de Brasília. Tá, embaixador, pertinho de você aí. E aí então o espírito, nesse caso minha prima, frequentava lá o grupo de desenvolvimento mediúnico, e ela então, a reunião acontecia toda sexta-feira às 8 horas da noite, das 8 às 9. E aí então, quando ela chegou à noite, a primeira coisa que o espírito disse por que vocês me deixaram esperando tanto? Né? Porque eu estava com pressa. Então a gente vê assim que, dependendo do espírito, da forma como ele se adapta ao mundo espiritual e percebe essa nova realidade, não necessariamente mostrando alguma evolução, mas estando vinculado, né, estando adaptado ao mundo espiritual. Aqueles que têm pressa é porque estão preocupados com o nosso calendário, com o nosso relógio terreno. Aqueles que já disseram, bom, eu já morri mesmo, né, então deixa rolar. É diferente. Para finalizar, Dudu colocou para nós aqui, né, precisávamos ter ouvido isso. Muitas das nossas dúvidas acontecem dessa forma, onde nós, assassinos que não quis ser, ladrão que não quis ser, e nenhum deles queria ouvir o que queria falar. Obrigado, irmão, por nos dar essa leitura que mostra a verdadeira história de que somos limpos e apenas ignorantes. Queremos e vamos melhorar para não passar por mais por médiuns que ainda não atingem a verdadeira percepção de nossa vontade de falar através desses senhores e senhoras. Muito obrigado. Eu vou melhorar, tenho certeza disso. Poxa, que bacana. Obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui, trazendo um pouco da sua experiência para nos ajudar aqui no melhor entendimento. Então é isso, pessoal. Tivemos aí então a mais justa manifestação aqui, né? Uma belíssima manifestação de um irmão nosso que viveu experiências difíceis. A gente sempre lembra que a linha que separa o equilíbrio do desequilíbrio é uma linha muito tênue. E muitas vezes nós sofremos, estímulos que fazem com que nós percamos mesmo a referência. E aí então, no momento em que existe uma queda, muitas vezes a subida dessa queda é uma subida muito árdua. E ela se torna cada vez mais difícil quanto mais nós não compreendemos ou não valorizamos, a trajetória evolutiva do espírito. Porque é assim que acontece. A gente condena, não, você está condenado por toda a eternidade. Pronto, é ali a rejeição que vai dificultar cada vez mais. E aí então, como o Braz lembrou, Braz, naquela passagem do Chico, na penitenciária daqui de São Paulo, naquela época, quando ele fez aquela visita, ele então abraçava todo mundo, ele distribuía cigarros para eles. E a mídia depois, se vocês quiserem pesquisar sobre esse artigo, procurem na internet o que vocês acham. Então perguntava, mas Chico, você está levando cigarro, você é espírita? Ele falou assim, mas eu não vim aqui para catequizar ninguém, eu vim para visitar essas pessoas. E eles precisam disso, é disso que eles sentem falta. E na nossa mente nossa, que coisa absurda fazer esse tipo de coisa. Então a gente vê que o amor, muitas vezes, ele transcende a nossa razão. E de fato tem que ser assim. Porque o amor racional, ele acaba sendo seletivo. Você escolhe quem você ama, quem quer amar. E o amor verdadeiro, ele é incondicional. Então nós estamos ainda distante desse amor incondicional. Eu sou luz como todos somos, e mereço o respeito de qualquer médium que possa me receber a qualquer momento. Somos seres mortais como todos. Precisava dessa leitura, Então é isso aí, pessoal. Essa é a mensagem
final aqui, nossa, né, estou muito alegre. Pois é a cereja do nosso bolo para fechar aqui o nosso estudo, trazendo para nós esse entendimento, né, essa realidade do mundo espiritual. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Finalizando aqui então o nosso trabalho. Agradecemos mais uma vez a toda a participação, a todos os irmãos que colaboraram conosco aqui na ilustração desse tema. E nada mais justo, né, porque estudarmos apenas na teoria, vendo apenas o nosso lado da história, né, a gente acaba tendo uma visão parcial, uma visão muito limitada. Né? Então, como eu sempre falo para vocês, eu me lembro daquele filme que ele é muito marcante. E eu, na verdade, eu nem lembro a história do filme. Eu lembro dessa passagem específica. Era uma situação que acontecia no Vietnã, a história do filme. E um sargento do exército americano, casado com uma filha, morava com ele lá, e a filha foi assassinada. E aí então a vida desse sargento era procurar o criminoso e vingar a morte da filha. E aí então ele encontrou um templo budista que alguma coisa fez com que ele chegasse até lá. E o monge budista ele trouxe o seguinte de orientação para ele. Ele disse, a sua filhinha, quando ela morreu, ela foi amparada pelos espíritos, não usou algum termo parecido com esse. Mas o assassino se jogou num precipício de sofrimento que ele vai demorar muito tempo para sair de lá. Então não fica com ódio, não alimenta o seu ódio, porque na verdade ele vai precisar de ajuda. E a sua filha se encontra no mundo espiritual. Então, assim, fazendo essa interpretação para o nosso ponto de vista, é muito difícil a gente dizer isso para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um familiar de uma vítima. Mas quando nós entendemos, então, aquela passagem do Evangelho que diz que Jesus não veio para os sadios, não veio para os sãos, mas ele veio para o doente, quando nós falamos o nome Jesus, significa que nós estamos falando de amor, de tolerância, de compreensão, de entendimento sobre a trajetória evolutiva de cada um de nós. Porque hoje nós somos espíritos mais equilibrados, hoje nós podemos dizer que somos mais saudáveis, mas a nossa história não é uma história reta, é uma história com muitas curvas, com muitas quedas. Isso mostra que se nós não fomos condenados em determinado momento da nossa história, por que vamos condenar aqueles que erram hoje e têm a oportunidade de se transformarem, cair com um caminho incontável pela frente? Cada um ali teve o seu momento de queda e que todo mundo terá certamente ali o seu momento de ascensão. Então é isso, meus amigos. Fechando aqui o nosso